No primeiro domingo do ano, gostaria de começar por ler o último versículo da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, o versículo 21. Apocalipse 22. A Bíblia termina com esta oração, com este pedido, com este desejo. O apóstolo João, que escreveu, movido pelo Espírito de Jesus Cristo. E a oração é esta: a graça do Senhor Jesus seja com todos. A graça do Senhor seja com todos. Esta é a nossa forma de desejarmos o melhor uns aos outros. Que a graça de Jesus esteja contigo. Por isso nós dizemos graça. Graça e paz. Que a graça de Jesus esteja contigo. Esta ideia da graça está no capítulo 21. Nós vamos olhar para este final da Bíblia. No princípio do ano vamos olhar para o fim, acreditando nós que o fim é o princípio é o fim. E aquele que diz que é o princípio e o fim, que é Jesus, ele diz: eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. E no capítulo 22 repete esta ideia: aquele que tem sede, venha, versículo 17, quem quiser receba de graça a água da vida. Jesus tem graça para dar, ele dá de graça. Nós sabemos que é pela graça que somos salvos, foi pela graça que nós chegamos ao entendimento de quem é Jesus. E Efésios 1, ao falar sobre a salvação, ao descrever o que é salvação, no versículo 7, diz que nós temos salvação, temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É uma bênção, então, nós podermos conhecer Jesus e lembrar que há bênçãos em Jesus. Efésios 1 descreve essas bênçãos celestiais, essas bênçãos espirituais nas regiões celestes. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E é sobre essas bênçãos celestes, essas bênçãos celestiais, nós vamos pensar hoje, vamos meditar hoje, à luz de Apocalipse 21 e 22. Com este propósito de nos estimularmos a pensar nessas bênçãos. Se nós pensarmos mais nas bênçãos que nos aguardam no céu, ficaremos menos aflitos, isto é, ansiosos, tristes, desanimados, irritados com as maldições que temos que enfrentar na terra. A terra foi amaldiçoada, nós fomos amaldiçoados. Existe uma maldição e nós vamos enfrentar essa maldição todos os dias. Isso traz tristeza, isso traz ansiedade, desânimo e irritação, tantas vezes por causa de nós, do nosso coração pecaminoso. E uma das soluções que a Bíblia apresenta, e o livro do Apocalipse nos estimula a fazer, é pensar no fim, olhar para o fim. E se pensarmos no fim, nas bênçãos que nos aguardam, nós ficaremos menos aflitos com essas maldições que nós temos que enfrentar aqui na terra. Portanto, é graça do Senhor estarmos aqui, termos oportunidades como esta para pensar, para lembrar, meditar nas bênçãos que nos aguardam no céu. Sinto-me agraciado por poder estar aqui, junto com outros irmãos, começar o ano desta forma, a viver um domingo, uma santa tradição, uma divina, abençoada tradição. Acreditamos que é do Senhor esta tradição de regularmente nós nos reunirmos para pensarmos nele, sobre a sua graça, sobre o céu, sobre a salvação. E é assim que começa então o capítulo 21 de Apocalipse. Eu vi novo céu. João recebeu esta visão do céu e de um novo céu. E há, portanto, nestes dois capítulos, a descrição do que é esse novo céu, o que é que nos aguarda, o que é que o crente espera. O versículo 2 fala da cidade santa.
É um sinónimo do céu, é um sinónimo daquilo que nos aguarda, então a Nova Jerusalém, que é algo da parte de Deus. Essa cidade é da parte de Deus. O versículo 3 fala do tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. O céu é viver com Deus, Deus viver conosco, com os homens, ser povo de Deus. Deus estará com os homens, Deus estará com as pessoas. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esta é a nossa esperança, é assim que Deus descreve o céu. Essa é a graça que nos aguarda, essas são as bênçãos espirituais nas regiões celestes que nos aguardam, um lugar sem sofrimento, sem dor, sem aflição. É assim que o céu é descrito nestes capítulos. O versículo 7 diz que o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus e ele será meu filho, me será filho. Esta relação de pai e filho, relação de proteção, de consolo, de riqueza, de abundância. Versículo 10: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O céu, a Nova Jerusalém, essa cidade santa da parte de Deus, tem a sua glória, tem o seu brilho, o seu esplendor, a sua grandeza, a sua majestade. É também chamada de santuário, porque é o próprio Senhor o santuário. O Deus Todo-Poderoso, versículo 2, e o Cordeiro, eles são o santuário. A cidade não precisará nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. É um lugar iluminado pelo Senhor. É Jesus que vai iluminar, é o Senhor, o próprio Senhor, que nos conduzirá no caminho. Nela jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nada de mal acontecerá nessa cidade, nesse lugar, no céu. Nada penetrará. Nada contaminado, nada mal. Capítulo 22 continua a descrição do céu. Diz o apóstolo João no versículo 1 que lhe foi mostrado o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então esta ideia do rio da vida, a água viva, uma imagem também usada para Jesus, para o Espírito Santo. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. E já vamos voltar a esta ideia da árvore da vida. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 5 diz que o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Algumas versões dizem: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. É outra versão. Talvez aqui uma diferença na hora de copiar com outro manuscrito, com um texto muito parecido a este, mas as duas ideias elas estão totalmente relacionadas. Porque alguém que tem as suas vestes lavadas, uma imagem da salvação, é alguém que guarda os mandamentos. É alguém que pertence realmente a Jesus. Isso nós temos repetido várias vezes, então em nada a ideia está contrariada aqui. E ter acesso à árvore da vida, à vida eterna. Essa é a imagem. Essa é uma descrição da glória, uma descrição gloriosa do estado eterno. O propósito, então, desta parte final do livro do Apocalipse, dentro do livro como um todo, é encorajar os crentes por meio da descrição da alegria, do gozo final, da eterna riqueza dos crentes na presença de Cristo no céu. Quando os crentes estiverem com Cristo no céu, é este tipo de prazer, de gozo, de alegria, de visão que terá. Acreditamos que muito maior do que aquilo que as palavras podem expressar. Tão grande foi a visão que João ficou sem forças, ficou prostrado, caído, quebrantado. Mas aguardam-nos bênçãos, as bênçãos que os remidos gozam, a comunhão com Deus, o amor e a glória de Deus
são descritas nos termos do paraíso primitivo. Aquilo que nós lemos lá em Gênesis 1 e 2, antes do pecado entrar, a Bíblia fala desse lugar perfeito, desse lugar onde não havia maldição, não havia o mal. É o paraíso primitivo. E nós lemos então nessa parte acerca de árvores frutíferas, no capítulo 1, versículo 11 de Gênesis. Árvores frutíferas que dão fruto. No capítulo 1 ainda, no versículo 29, Deus diz: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Uma menção de novo à árvore que dá fruto. E no capítulo 2 de Gênesis, versículo 9, diz que do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Aquela referência que nós encontramos no fim da Bíblia, ela está lá no início, a árvore da vida, as árvores que dão fruto. E Jesus menciona esta ideia do jardim. Na verdade, a palavra paraíso, Jesus, quando nas últimas horas, a sua vida no corpo igual ao nosso, crucificado ao lado de criminosos, e disse a um deles que expressou fé em quem é Jesus, fé na graça, fé no perdão de Jesus. Ele disse: lembra-te de mim. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então esta palavra, literalmente, ela é usada na língua grega para descrever esse jardim, essa reserva, como um parque, mas um lugar agradável. Nós já falamos sobre isto há um tempo atrás. Um parque de recreação, um lugar onde há alegria, onde há refrigério. Mas também é um lugar, é uma palavra usada para definir as regiões superiores dos céus. É nesse contexto que surge também esta palavra. O paraíso é um sinônimo do céu, do reino eterno, é um sinônimo da cidade santa da Nova Jerusalém. E este é o propósito de Deus através de João. Encorajar a lealdade a Cristo, sermos fiéis a Jesus, à luz do tremendo futuro reservado àqueles que nele confiam. Olhando para o fim, sabendo o que nos aguarda, sabendo aquilo que nos espera, Deus encoraja-nos, através de João, através desta visão, a sermos fiéis, sermos leais a Cristo. Cumprirmos os nossos votos, o nosso compromisso de seguir, de ouvir e obedecer a Jesus. É com este propósito que foi escrito o livro do Apocalipse, da Revelação. Então lembrar desta ideia, o fim é o princípio. E Jesus sabia muito bem disso, e é assim que ele se apresenta no seu ministério, é assim que ele se apresenta em João capítulo 8, versículo 14. Eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Jesus, ele sabia muito bem qual era o seu fim, ele sabia para onde ia, e isto dá muita segurança. Mais à frente, no capítulo 13, nós lemos: sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Esta confiança que Jesus tinha, porque ele sabia de onde vinha, de onde tinha vindo e para onde ia. E é essa confiança que nós precisamos ter. Em João 3, o Senhor Jesus ensina: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É preciso ter esse começo, é preciso saber de onde se vem, é preciso vir do Espírito e essa imagem da água e do Espírito é uma imagem da salvação e que foi descrita pelos profetas. O profeta Ezequiel, ele fala dessa água pura que seria lançada sobre o povo de Deus, que purificaria da imundície, do pecado, dos ídolos. É dar um coração novo, é pôr dentro do crente um espírito novo, do eleito, do filho. É dar um coração de carne, é pôr o Espírito Santo, o Espírito de Deus.
Essa é a imagem de nascer da água e do Espírito, essa água que purifica, essa consciência de pecado que precisa ser reconhecido, confessado. Há uma necessidade de arrependimento, de mudança, porque há uma lavagem. Essa é a descrição da salvação, é assim que se começa. A água do Espírito está associada, portanto, a essa lavagem dos pecados. Por isso, voltando lá àquele versículo, bem-aventurados em Apocalipse, no capítulo 22, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos e que têm as suas vestes, é sinónimo de ter as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito Santo, que ensina a guardar os mandamentos, a fazer aquilo que Deus manda. É assim que se tem direito à árvore da vida. É assim que se entra na cidade pelas portas. Efésios 5, 26, a obra de Jesus sobre a sua igreja, sobre o seu povo, santificar, purificar por meio da lavagem da água pela palavra. É pela mensagem do Evangelho, é pela palavra de Cristo que somos lavados. É daí que nós nascemos, ouvindo a palavra, tendo fé, confiando. É essa lavagem que acontece em nós. Capítulo 3 de Tito, versículo 5. A salvação não é por obras de justiça praticadas por nós, nem por ninguém. Ninguém pratica nada para ser salvo. O que era preciso ser praticado foi praticado por Cristo. Nenhum crente, nenhum discípulo de Jesus é salvo, nenhum seguidor de Jesus, nenhum evangélico, nenhum de nós é santificado por obras. Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esta é a descrição do começo da vida cristã. É nascer da água e do Espírito. É vir da água e do Espírito, desta lavagem. É assim que a Bíblia explica o que é nascer da água e do Espírito. Esta lavagem que o Espírito Santo faz em nós. A consciência que somos pecadores, que estamos afastados de Deus e precisamos ser lavados pelo Senhor para podermos ir para onde o Senhor está. Para onde Jesus foi, para onde eu vou é para o reino, entrar no reino de Deus, na Nova Jerusalém, essa cidade celestial. Em Marcos 10, 24, lemos assim: quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Porque o objetivo é esse, é entrar no reino. É ir para lá. Esse é o fim do crente. Atos 14, 22. A mensagem apostólica, a mensagem de encorajamento para os crentes era esta: exortar a permanecer firme na fé, mostrando que através de muitas tribulações, muitas angústias, muitas dificuldades, importa-nos entrar no reino de Deus. Então a Bíblia apresenta que o fim é este, é entrar no reino. Este é o propósito, este é o objetivo. Viemos e nós crentes nascemos do Espírito da água, reconhecimento do nosso pecado, confessar, arrependimento genuíno, e estamos a caminho do reino de Deus. Portanto, o fim é o princípio. O princípio é o fim. Começa com o rei, termina com o rei, com o seu ensino, e é com olhos postos no futuro que nós fazemos esta caminhada. Há um tempo atrás, na Boa Semente, tinha uma história tão simples, mas tão tocante, comovente e constrangedora também. O título é Às 10. E é baseado então em Apocalipse 22, esta história. Diz assim o autor, ele contou: ainda era cedo de manhã quando eu saí para comprar pão. E na rua eu ouvi uma voz alegre de uma criança atrás de mim. Sem prestar atenção a quem estava à volta, um menino, uma criança pequenina de uns 6 ou 7 anos, cantarolava uma musiquinha que aparentemente ele mesmo tinha inventado. Eram só 2 palavras que ele repetia vez após vez. Então imaginem esta cena, uma criancinha a cantar, e a música só tinha 2 palavras: às 10. Às 10, às 10, às 10, às 10, era só o que ele dizia. Ele também estava para ir à padaria e eu falei com ele: olá, tu pareces muito feliz, o que é que vai acontecer às 10? Perguntou o adulto. E ele disse: a mamã vai voltar para casa às 10.
Ela ficou 3 meses no hospital, mas agora ela está boa. E o papá vai trazê-la para casa às 10. Os olhos brilhavam e mal tinha saído da padaria. Já se ouvia de novo a vozinha lá, feliz, às 10, às 10, às 10, e cantava. Uma experiência simples, mas que me ensinou uma grande lição que eu quero compartilhar com os meus irmãos em Cristo. Será que nós estamos à espera, com essa mesma alegria por aquele cuja ausência hoje nós sentimos? Nós não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor Jesus vai voltar, mas se nós o amamos, a perspectiva do seu breve retorno também deverá encher o nosso coração de uma música alegre. E cada pessoa à nossa volta poderá ouvi-la. Cantarmos sobre o regresso de Jesus, que aguardamos o nosso Senhor. E dar oportunidade para que outras pessoas possam saber dessa nossa alegria, dessa nossa esperança que está em Cristo, que o fim é Jesus voltar e nos levar para si. Em outras palavras, o triunfo final de Deus, a vitória de Deus em Cristo, nesse retorno, a parousia, uma palavra para falar da vinda de Jesus, a segunda volta, ou a segunda vinda, era motivo suficiente para que os crentes daquela época não cedessem às pressões do sistema governamental tirano ou da libertinagem moral da sociedade decadente em que os leitores de João viviam. E aplicando isto a nós, lembrando que o livro do Apocalipse fala sobre esta vinda de Jesus. Jesus vai voltar. A volta triunfal de Cristo é motivo suficiente para que nós, cristãos, não cedamos às pressões do iníquo sistema político, educacional, económico. Nós sabemos que vivemos num sistema assim. Que nós não cedamos às pressões da libertinagem moral da sociedade decadente em que nós vivemos. Tantas mentiras, tanta corrupção, tanta ganância, tanta violência, infidelidade, tanta coisa má. Mas que nós não cedamos a essas pressões. Porquê? Porque nós aguardamos Jesus. Ele vai voltar. Então nós precisamos lembrar disso. O livro do Apocalipse fala sobre isso. O retorno de Jesus. A segunda vinda, a volta de Jesus. Este livro foi escrito com o propósito de estimular o povo de Deus, os filhos de Deus, a serem submissos ao Senhor. Submissos a Deus, em Cristo, aos seus mandamentos. A adorá-lo, revelando a sua transcendência divina. Ele é maior. Jesus é Deus. Ele é maior do que os anjos, Ele é maior do que os homens. Ele é igual a Deus, Ele é Deus. Lembrar que Ele está no controle soberano sobre a igreja. Ele é o Senhor da igreja. É Ele que manda na igreja. Não é o governo. Não é o Estado. Não é a tradição humana, mas é Cristo. E que Ele triunfará sobre a iniquidade, sobre a maldição, sobre a maldade. O livro do Apocalipse apresenta Jesus desta forma. A pessoa do Senhor Jesus é preeminente, é destacada neste livro da revelação dele, a revelação de Jesus. João, o apóstolo, cerca a sua obra com a indicação de que Jesus é o centro do programa escatológico de Deus. Escatologia está relacionada com o fim, o estudo do fim, a revelação das últimas coisas. E é assim que começa o livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O fim está para breve, disse João, e esta foi a revelação que ele recebeu de Jesus. E é de Cristo, é Jesus Cristo, o centro desta história. E o final, o versículo 20, termina então com uma oração pelo breve regresso, ou desejando o breve regresso, para breve o regresso do Senhor. Vem, Senhor Jesus. Essa oração, essa súplica, esse clamor do crente, do fiel. O Senhor Jesus, ele é apresentado logo no início e a sua vinda lembrada e desejada no fim desta obra. A presença de Cristo permeia o livro e a intenção clara do seu autor era de tal modo expor a sublimidade de Jesus, a grandeza de Jesus, que a igreja perseguida no fim
do primeiro século não tivesse alternativa senão submeter-se a Ele e adorá-lo. E falar sobre Jesus e falar sobre a grandeza dele, aqui na igreja, nas nossas casas, tem este propósito de nós nos animarmos, nos estimularmos, de nós nos ajudarmos a sermos submissos a Cristo, a adorá-lo porque Ele é Deus. Falar de Jesus e falar tão bem de Jesus, cantar sobre a sua glória, tem este propósito de nos submetermos a Ele, nos ajudarmos a sermos obedientes a Ele. A obediência mostra que somos dele, que somos servos e amigos dele, que temos comunhão com Ele, que somos de Jesus. E Ele merece a adoração, Ele é digno da adoração porque Ele é Deus. É assim que Ele se apresenta nestes capítulos, no capítulo 21, versículo 6, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Mais à frente, no capítulo 22, versículo 13, exatamente a mesma ideia, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E no versículo 16 nós sabemos que é o próprio Jesus que está a revelar-se. Mas no capítulo 1, versículo 8, é uma menção ao Deus Todo-Poderoso. É a mesma expressão que aparece no início desta obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esta obra apresenta Jesus igual, o mesmo título, a mesma descrição para o Todo-Poderoso, para o Deus que é, que era e que há de vir. Jesus é igual a Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Então nós estamos a ser animados, encorajados a pensar em Jesus, a olhar para Jesus, mas principalmente a olhar para o fim da nossa história, porque o fim é o princípio é o fim, e a Bíblia tem nos ajudado a ouvir Jesus desta forma. Falando então sobre a importância da Bíblia para as nossas vidas. Hebreus 1 diz que Deus falou de muitas maneiras, muitas vezes, muitas maneiras, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Porque o Filho, reconheceram os apóstolos, o Filho tem palavras de vida e de vida eterna. E por isso o Filho mandou que aquilo que estava a ser revelado fosse escrito. Várias vezes, no capítulo 1, versículo 11 e versículo 19, ele ordena a João, escreve em livro, escreve o que estás a ver. E no capítulo 19, um anjo repete a mesma ideia e ordena a João, escreve num livro. São estas as palavras de Deus, e são verdadeiras. Capítulo 21, versículo 5, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E no capítulo 22, versículo 8, nós lemos, eu, João, sou eu que ouviu e viu estas coisas. Estas coisas que são fruto de palavras vivas e verdadeiras, fiéis e verdadeiras. E há aqui então uma admoestação muito forte no final do livro, no capítulo 22, versículo 18. Se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, a cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro, a importância do que está escrito. Jesus mandou que se escrevesse aquilo que ele disse, aquilo que ele queria que ficasse registado para que fosse lido e lido com fé. Então, quem lê, entenda. E quem ouve, enquanto a igreja está aqui, enquanto nós podemos usar a nossa voz, enquanto há espaço para a pregação, quem tem ouvidos, que ouça. Mas fica este registro para o futuro, quando a igreja não estiver aqui, e os pastores e pregadores não estiverem aqui. Então, quem lê, entenda. O que está escrito, a importância do que está escrito. Jesus, ele é a revelação final de Deus e ele ordenou que fosse escrita a sua revelação. Ele ordenou a João e João disse, eu vi e por isso eu escrevi e fui obediente. E nós então continuamos a ler
Continuamos a perseverar nessa doutrina, a doutrina dos apóstolos, a doutrina que foi entregue a João. Essa revelação de Jesus Cristo foi entregue a João. Portanto, bibliologia, o estudo da Bíblia, é para nós uma doutrina fundamental. Dá-nos segurança, solidez, coerência, faz de nós ortodoxos, seguimos essa tradição ortodoxa do que é certo, do que é correto, do que não muda, é para nós uma garantia de fidelidade a Jesus. Ler o que está escrito e coisas tão claras que não precisam de grandes elucubrações, interpretações. A Bíblia é clara acerca da nossa necessidade de um Salvador, o que é o Evangelho, que somos pecadores, precisamos da graça de Deus e que somos salvos pela graça. Então nós apegamos-nos ao que está escrito. Nós sabemos que nestes últimos dias, e vivemos esses últimos dias, Deus falou-nos através do Filho. E o Filho ordenou que aquilo que Ele revelou fosse escrito. E os apóstolos escreveram. E nós temos o que está escrito. Aquilo que tem sido entregue à Igreja. É isso que nos dá segurança e confiança. É lermos o que Jesus mandou que fosse escrito. Acerca do céu e do que a Bíblia diz sobre o céu, o autor Michael Allen, no livro A Esperança do Céu, um resgate da visão beatífica, ele diz: a descrição bíblica do discipulado começa no final da história. Deus motiva e convoca a autonegação e o amor ao próximo, falando primeiramente sobre para que fomos feitos e o que Deus nos dá em Cristo Jesus. Bênçãos futuras estimulam o comportamento atual. Olhar para o fim, olhar para essas bênçãos que nos aguardam, estimula a nossa obediência, a nossa fidelidade, a nossa segurança hoje naquilo que está escrito. Conhecer a palavra, a revelação de Deus, para poder obedecer hoje, é olhando para o futuro. O ritmo das parábolas, das histórias que Jesus contou sobre o reino de Deus, especialmente em Mateus 13, mostra essa lógica, uma lógica ética, vez após vez, em cada parábola. Quando avaliamos o valor, a beleza e a bondade do tesouro escondido no campo, então e somente então nós vendemos com alegria tudo o que temos para comprar aquele campo. É por causa da riqueza que aguarda. Então essa é uma imagem do reino de Deus. Esse tesouro é muito mais precioso do que tudo aquilo que eu tenho. E essa é uma imagem acerca do futuro, do céu, do paraíso, do reino de Deus, do reino eterno. Mateus 13:44 tem essa pequena parábola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria. Lembram? Às 10. Bom, nós não sabemos o dia nem a hora, mas é essa alegria que o crente sente quando pensa no futuro, quando pensa no céu, quando pensa no reino eterno. Essa é uma alegria que vem de olhar para Apocalipse 21 e 22 com fé. Então, transbordante de alegria, vai vendo tudo o que tem e compra aquele campo. Essa é a história que nos lembra que a fé impulsiona as obras. A esperança pelo que Deus prometeu amanhã molda a vida hoje. Dá forma à nossa vida de fidelidade e de obediência hoje. Por que é que nós queremos ser obedientes hoje? Porque nós queremos expressar a nossa alegre gratidão pelo que Deus nos dará amanhã, no futuro. Esse amanhã refere-se a um amanhã que nós não sabemos exatamente quando acontecerá, mas que ele acontecerá. Isso é certo para nós. Nós estaremos com o Senhor, o nosso Senhor, que nos comprou para si, que nos resgatou, que nos redimiu pela sua graça. Mas aqui nós também, nestes capítulos, encontramos algumas admoestações que eu queria partilhar com os irmãos e promessas finais. No versículo 8 do capítulo 22, lembrando que João é aquele que viu e ouviu estas coisas, e quando as ouvi, ele diz: prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para o adorar. Então ele me disse:
Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Esta é a demonstração. Tem cuidado, João, com o teu coração. Põe-te de pé. Apruma-te. Corrige essa tua postura de querer adorar um mensageiro, querer adorar um instrumento de Deus, uma criatura de Deus. João precisou desta correção, desta admoestação, e nós precisamos também. Nós somos iguais a João, nós temos essa tendência de ficarmos encantados com as coisas da humanidade, com as coisas criadas, com as estratégias, com as habilidades humanas. Nós temos essa tendência de ficarmos maravilhados com aquilo que Deus criou e adorarmos a criatura ou a criação. Então nós precisamos ser corrigidos e precisamos que alguém nos diga: para com isso, isso é adoração, tu estás a adorar a criação ou a criatura e não o Criador. Adora a Deus, olha para Jesus, contempla Deus, corrige o teu foco. Nós precisamos disto, precisamos ser lembrados, admoestados para adorarmos a Deus. As nossas reuniões têm esse propósito. A reunião da igreja tem esse propósito de lembrar que só Jesus é digno da nossa devoção, da nossa adoração. Ele é melhor do que a nossa própria vida e de qualquer prazer que possamos vir a ter neste novo ano. Muitas vezes nós percebemos que temos essa tendência de celebrar a vida comendo, estando com pessoas, experimentando coisas da criação, e a nossa devoção, a nossa atenção vai para essas coisas. Estamos a ser lembrados de que essas coisas se podem tornar ídolos no nosso coração, podem roubar o nosso amor, a nossa atenção, quando ela deveria estar voltada para Deus. E deveríamos estar a prestar a nossa atenção em Cristo, a Sua Palavra, lembrar dos Seus mandamentos, saber viver neste mundo de uma forma sábia, prudente, conduzindo-nos de uma forma que lhe agrade. As nossas reuniões têm esse propósito, perseverar na doutrina de Cristo, nessa doutrina que Ele entregou aos apóstolos. E o versículo 11 diz que o injusto continuará a fazer injustiça, o imundo a ser imundo, o justo continua na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. E o que este versículo quer dizer é que quando Cristo vier não haverá mais oportunidade para que o homem mude o seu destino. O que ele é, então, será para sempre. O santo vai continuar a santificar-se, a separar-se daquilo que é mau e daquilo que envergonha a Deus. A partir do momento em que Jesus voltar, não haverá mais oportunidades para arrependimento, para mudança, para que o injusto, para que o imundo se arrependa da sua injustiça e da sua imundícia. É por isso que é urgente nós entendermos isto. É urgente nós explicarmos isto. Os temas de adoração e submissão ocorrem mais uma vez aqui no final desta obra do Apocalipse, onde os repetidos convites acentuam o caráter evangelístico deste livro. Este é um livro evangelístico, é um livro que quer levar pessoas a reconhecerem que Jesus é o Salvador e que Ele é o Senhor. São convites que se tornam urgentes pela repetida ênfase no retorno iminente de Cristo. João anseia, ele deseja, e o próprio Senhor Jesus diz que Ele vai voltar, e é em breve. Várias referências no livro do Apocalipse mostram a iminência da volta de Jesus. Ele pode voltar a qualquer momento. Então é urgente que o imundo, que o injusto, pessoas como nós, reconheçam que só Jesus pode lavar, só Jesus pode purificar, só Ele pode perdoar. É urgente que a humanidade entenda quem é Jesus, o seu poder e a sua graça para salvar.
Lembrando que uma vida apenas logo passará, disse o evangelista Moody. E assim como o Apocalipse tem essa mensagem de lembrar que isto que nós vemos vai passar, há um novo céu, há uma nova terra, há uma nova dimensão. Então esta ideia foi usada por este grande e famoso evangelista, lembrar que tudo isto vai passar. Ele disse, uma vida apenas, logo passará. Apenas o que for feito para Cristo permanecerá. E aquilo que é feito para Cristo e que lhe agrada é aquilo que Ele mandou que fosse feito. É aquilo que já está revelado, que Ele espera que nós façamos. E é isso que vai permanecer. São essas obras feitas por fé, essas obras feitas por obediência, por fidelidade, por entender quem Jesus é, que Ele é o Senhor, e obedecendo ao nosso Deus. Uma vida apenas logo passará. Apenas o que for feito para Cristo permanecerá. E citando mais uma vez a vida de um servo de Deus que nos marcou, alguns de nós que podemos conhecer pessoalmente, o professor, nosso irmão Carlos Osvaldo, ele escreveu pensando em encorajar evangelistas, missionários. Num contexto de uma conferência missionária, ele escreveu este texto. Ele disse assim, eu não quero ser uma pessoa que pensa que por apenas ter crença chegou a ter convicção. Eu quero sim ter a fé real e intensa que tem maior recompensa se dedicar à missão. Eu quero que aquilo que sei transforme o que sou e serei. Transforme a história e produza glória para Cristo Jesus, o meu Rei. Nós lembramos hoje que o fim é o princípio. Se nós pensarmos mais nas bênçãos que nos aguardam no céu, ficaremos menos aflitos, menos ansiosos, tristes, desanimados, menos irritados com as maldições que temos que enfrentar na terra. É por isso que os apóstolos, e um deles para nós também muito especial, o Paulo, disse, pensai nas coisas lá do alto. É uma ordem para os crentes. Colossenses 3 tem um mandamento para o crente. Pensai nas coisas que são lá do alto, não nas que são aqui da terra. Lembrar, à luz dos últimos capítulos da Bíblia, no primeiro dia do ano, que nós precisamos pensar nas coisas que são lá do alto. É um mandamento apostólico, é um mandamento divino. Nós devemos pensar nas bênçãos celestes, naquilo que nos aguarda nas regiões celestiais em Cristo. Pensai nas coisas lá do alto. Cantar hinos sobre o céu é uma forma de pensar. Guardar essas melodias, porque essas melodias vão nos levar a essa mensagem sobre o céu. E há um hino que foi recomendado por uma irmã que ela é de nacionalidade americana, a língua nativa dela é inglês, foi ela que me recomendou este hino e eu já me esforcei para traduzi-lo, já procurei a tradução em português e não encontrei uma que me satisfizesse e não consegui ainda escrever ou pôr em um texto português que seja cantável, que dê para cantar. Então eu gostaria que nós ouvíssemos a versão original, cantada em inglês, mas com a tradução. Em vez de nós cantarmos um hino sobre o céu, nós vamos ouvir o autor do hino, deste hino, cantar. Ele vai cantar sobre o céu na língua inglesa, mas vai ter a tradução. É uma melodia que é muito, para mim, para os meus ouvidos, muito agradável e que eu quero que me ajude a pensar nas coisas que são lá do alto. Nós temos outros. E hoje cantaremos também mais alguns que trazem esta ideia de pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, para sermos assim obedientes ao nosso Senhor, fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Mas eu convido agora os irmãos a prestarem atenção à letra deste hino que começa por dizer como eu anseio, como eu desejo muito respirar o ar do céu. O ar da nova Jerusalém, onde a dor desaparece, a misericórdia enche as ruas, olhar para aquele que sangrou, que derramou o seu sangue para me salvar e caminhar com ele por toda
a eternidade. Então convido os irmãos a prestarem atenção a este hino. How I long to breathe the air of heaven, where pain is gone and mercy fills the streets, to look upon the one who bled to save me and walk with him for all eternity. There will be a day when all will bow before him. There will be a day when death will be no more, standing face to face with he who died and rose again. Holy, holy is the Lord. And every prayer we prayed in desperation, the songs of faith we sang through doubt and fear, in the end we'll see that it was worth it when he returns to wipe away our tears. Oh, there will be a day when all will bow before him. There will be a day when death will be no more, standing face to face with he who died and rose again. Holy, holy is the Lord. And on that day, we join the resurrection and stand beside the heroes of the faith. With one voice, 1,000 generations sing, worthy is the Lamb who was slain. And on that day, we join the resurrection and stand beside the heroes of the faith. With one voice, 1,000 generations sing, worthy is the Lamb who was slain. Forever he shall reign. So let it be today. We shall be in heaven with angels in the saints. We raise a mighty roar. Glory to our God, who gave us life beyond the grave. Holy, holy is the Lord. So let it be today. We shall be in heaven with angels and the saints. We raise a mighty roar. Glory to our God, who gave us life beyond the grave. Holy, holy is the Lord. Holy, holy is the Lord. Holy, holy is the Que a graça do Senhor Jesus seja com todos.